Olha, ainda falando sobre a justiça, Sakamoto, tem outra reportagem que eu quero mostrar aqui para vocês que nos acompanham. Vamos apurar com rigor. Quem disse isso foi o Andrei Rodrigues, né? O Andrei Passos Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele está falando sobre as intimidações feitas sobre delegados, né? Ameaças e imposição de dados pessoais de delegados constituem crime que serão apurados com rigor. Foi o que disse nessa reportagem, apuraram Matheus Coutinho, Letícia Casado e Rafael Neves. Os delegados têm sido intimidados com esses dados vazados. Uma reportagem do UOL mostrou que uma semana depois de Bolsonaro ser indiciado no caso das joias, o delegado responsável por essa investigação no Supremo relatou que ele e a família sofreram ameaças. O caso entrou em investigação, que levou à suspensão do X no Brasil, então Moraes ordenou o bloqueio da rede. A gente está falando aqui sobre esse assunto. A antecessora desse delegado, responsável pelas investigações, também relatou ter recebido ameaças. Então é algo antigo, né? Devassem dados pessoais e tudo mais, Sakamoto. Diego, até para fazer uma conexão com o tema anterior, isso é interessante, porque a Austrália está correndo nesse exato momento para tentar aprovar medidas, né, de proteção à privacidade das pessoas para combater o doxing, que é isso, na verdade, que os delegados sofreram. O que que é o doxing, né? O doxing é a prática de você compartilhar informações pessoais de alguém sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de intimidar, de humilhar, de chantagear, de pressionar. Que tipo de endereço normalmente é divulgado pelo pessoal que faz doxing? Nome inteiro, endereço, local de trabalho, número de telefone, dado bancário, foto íntima, antecedente criminal, um monte de coisas que, descontextualizado ou não, isso pode prejudicar a pessoa. Ela pode ser alvo, ela pode ser, as pessoas podem ir lá fazer bullying na casa dela, as pessoas fazerem isso de propósito. Normalmente, doxing é cometido contra autoridades, né, quando elas investigam algum crime, quando elas causam problema a algum grupo político ou econômico, né, mas também a jornalistas, a pessoas de movimentos e organizações sociais, né, que sofrem doxing. A gente tem 1 milhão de pessoas, nós mesmos já sofremos, vários de nós. Quem faz matéria investigativa sofre isso com muita frequência, né? E, é claro, quem é delegado da Polícia Federal e está envolvido em casos, né, grandes, né, é claro que acaba sofrendo também. Você vai pegar há muita denúncia, há muita reclamação de casos, tanto casos envolvendo a violência política, casos que a Polícia Federal investiga, mas também casos econômicos, né? Tem muita gente que vai, por exemplo, a Polícia Federal também cuida de crimes como desmatamento, incêndio ilegal, grilagem de terras, e aí essa coisa de você revelar dados dos delegados, dos policiais, acaba colocando em risco a própria família dessas pessoas. Muitas pessoas acabam querendo até se afastar, porque quando você divulga, as pessoas vão lá fazer o bullying na casa dessas pessoas, enviar ameaça de morte, tudo isso mais, isso acaba servindo como uma chantagem ou como uma forma de intimidar o trabalho. Precisa ser combatido de uma forma muito firme, não apenas contra as autoridades que sofrem doxing, mas também, e inclusive, você tem ministro do Supremo Tribunal Federal que já sofreu, sabe? Toda aquela coisa de você. E aí tem uma conexão interessante, Diego, só para, desculpa me alongar um pouco, mas vamos lembrar que inclusive a polícia investiga o caso de que haveria uma ABIN, uma Agência Brasileira de Inteligência paralela, funcionando no Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro. Essa ABIN paralela utilizaria o programa First Mile, que é um programa de geolocalização, ou seja, de monitoramento do deslocamento das pessoas através do seu celular, ou seja, você sabe onde as pessoas estão. E há muita desconfiança de que esse programa foi sistematicamente utilizado, identificado conexões, reuniões de pessoas, e essas informações sobre o deslocamento e reuniões dessas pessoas foram entregues para pessoas no bolsonarismo que vazaram ou utilizaram isso para intimidar as pessoas. Você vaza na rede, fala, olha, tal pessoa vai estar em tal lugar, olha, tal pessoa se encontrou com essa outra pessoa. Então tem muitos políticos que reclamam disso, né? Desse vazamento desses dados pessoais É. para causar intimidação. O problema é que, como eu falei, isso se conecta com aquela investigação sobre a BIM paralelo, que torna tudo mais bizarro no Brasil. Carla, como é que isso tem caído na PF? Então, é bem sério, né, Diego? A gente está falando, e tem essa questão de que essas ameaças,
acontecem logo após o indiciamento do ex-presidente, né? E aí, imagina, você pensar que um delegado precisa relatar que está sendo ameaçado, é realmente algo que a gente que é bastante grave e que o diretor da Polícia Federal aí, quando ele fala que vai apurar com rigor, tem mesmo que apurar com rigor, porque imagina se as autoridades sofrem essas ameaças, e aí tem muito isso, né, das pessoas acharem que ficar atrás de um computador falando coisas pode ficar impune. Fora essa questão da exposição dos dados, que, como o Sakamoto falou, expõe também as famílias, expõe aí, enfim, né, você deixa uma rede exposta, desprotegida, e é muito importante que as autoridades tenham tranquilidade para fazer o seu trabalho e que sejam aí preservadas. Imagina, a gente está falando de um delegado da Polícia Federal, né? É muito complicado a gente imaginar que numa investigação tão séria, tão importante para o país, que sobre um ex-presidente da República, que a gente precisa de apuração, de seriedade, a gente tem os investigadores ameaçados dessa forma, né? Então, eu acho que a gente faz o nosso dever aqui, né? Apura, publica e fica em cima para que isso, de fato, seja investigado e vamos acompanhar, Diego. Acho que é importante isso, a gente mostrar e acompanhar para que a gente não ache, para que as pessoas não achem que pode sair cometendo crime aí e vai ficar tudo impune sempre, né? Não pode ser assim, não.